Pai, graças te damos por esse dia, te louvamos, te bendizemos e declaramos que a tua graça e a tua bondade esteja sobre nós e que teu espírito de conhecimento, de revelação esteja, meu Pai, trazendo luz aos nossos olhos, trazendo ativação, Senhor, da tua presença e das tuas virtudes sobre a nossa alma, ativando também, Senhor, o conhecimento da glória no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Na versão A Mensagem diz assim: se você não pode você não pode adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabará odiando o outro. A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Você não pode adorar a Deus e ao dinheiro. Essa, na verdade, essa é uma expressão que poucas vezes aparece na Escritura, que é a expressão dois senhores. Na verdade, ele está colocando aqui um outro senhor. E esse outro senhor, ele é colocado como um outro Deus. E ele diz então que nós não podemos prestar adoração a Deus. Em uma das versões diz a outro senhor, as riquezas, outro diz ao dinheiro, e outro traz a palavra mesmo mamon. Porque a palavra riqueza aqui colocada no grego é a palavra mamonas, que vem de uma raiz aramaica que significa confiança, riqueza, mas é a riqueza personificada. Então essa palavra aqui ele está dizendo, você não pode adorar a Deus e a mamonas, ou a mamon, que é a personificação da riqueza, ou seja, é a luxúria em pessoa. Você não pode ter no teu coração o alimento a Deus e o alimento à luxúria, ou essa personificação. É interessante que também essa palavra ela traz uma questão de confiança, e a confiança nada mais é do que a fé. Então ele está dizendo, ou você vai colocar a tua fé em Deus, ou você vai colocar a tua fé no dinheiro, nas riquezas, na tua economia. E aí eu volto para uma das mensagens anteriores, quando nós falávamos a respeito do nosso depósito. Onde está o meu depósito? Ou seja, quando eu começo a fazer um depósito de economia, a minha confiança passa então a estar nesse depósito de economia, ou seja, é a minha garantia de vida se der alguma coisa errado. Irmãos, se der alguma coisa errada, a minha garantia não é o meu depósito, a minha garantia é o Senhor Jesus, é Deus. E é isso que ele está dizendo, você não pode colocar o teu coração em um outro depósito ou confiar em um outro depósito. Por isso, os nossos depósitos têm que ser celestial. Por isso, os nossos depósitos têm que ser na eternidade. Por isso que os nossos depósitos têm que ser no nosso tesouro do céu. E aqui eu posso entrar por diversas vertentes ou diversas coisas daquilo que acrescenta os meus depósitos. Sabe, se nós colocarmos hoje em uma característica humana,
você vai entender, a gente pode entender o seguinte: toda forma de depósito, ele me gera ganhos e lucros, me gera segurança, querendo ou não, me gera uma segurança. Então eu vou, por exemplo, trabalho o mês inteiro, tiro parte do meu salário e faço então uma economia, ou faço uma poupança, ou faço um depósito, que esse depósito então ele me trará uma rentabilidade. Eu vou colocar agora o depósito como uma rentabilidade. Beleza? O que seria isso? Seria o que nós chamamos de previdência. Então você vai acumulando, pagando, você vai pagando, 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 e quando chega uma determinada idade, você começa então não mais pagar, mas receber desse depósito. Infelizmente, hoje nós vemos uma previdência pública, né, que não é lá aquelas coisas, mas vamos colocar hoje uma previdência privada. Né? Então você faz uma previsão de quando você quer se aposentar, e ali então você vai fazendo depósitos naquilo que você quer ganhar. Olha que interessante. Com 60 anos eu quero parar de trabalhar e quero ter um salário de 5 mil por mês. Beleza, quantos anos você tem? Eu tenho tanto. Então eu preciso fazer um aporte ou um depósito de tanto para que daqui tantos anos eu tenha o rendimento de tanto. Irmãos, isso é óbvio e é muito comum. E por que nós não entendemos isso no reino espiritual? Assim também é no reino espiritual. Não é que o Senhor diz, o que você quer que os outros te façam, faça você também. Ou seja, faça um aporte, faça um depósito. Coloque isso e acrescente isso. Por isso o Senhor está dizendo, lá no reino dos céus, acumule os teus tesouros. Isso não é uma figura de linguagem. Isso é algo concreto. Você não quer fazer, por exemplo, você não quer com 60 anos ganhar 5 mil por mês? Então faça aportes em uma previdência privada, tantos anos, que vai te dar tantos lucros e você vai ter isso. Há um tesouro na terra, também há um tesouro no céu. Lembra que todas as vezes nós falamos, por exemplo, de ofertas que geram uma memória. Aonde fica isso? Nos depósitos do céu. Todas as vezes que você contribui e faz algo que gera para o reino, você está acrescentando os teus tesouros para que isso aconteça. Eu vou dar um testemunho aqui, na verdade. É como que um testemunho com um testemunho, né? Não vou citar nomes, né, para não coisar o coiso, mas quando eu comecei meu ministério, algo muito interessante aconteceu. Meu ministério como igreja local. Depois eu era pastor de um ministério, né? E o Senhor me deu uma direção, e eu já contei isso, o Senhor me abençoou, pedi a bênção e tudo, todo mundo me abençoou e tal. E eu fui seguir meu ministério. E depois de acho que um ano mais ou menos, um dos amigos pastores da cidade me apresentou um outro de uma outra cidade. E falou, rapaz, esse cara é benção. E a gente estava para fazer entrar dentro do prédio que a gente ia ficar, aquela coisa toda, né? Então a gente ia fazer uma celebração de comemoração, aquela coisa toda. E chama esse irmão, que era líder de uma igreja, de um outro lugar. E assim, eu era de uma denominação e ainda sou muito conservador nessa questão, principalmente nessa questão oferta, essa questão, né? Eu sou muito aquilo que Deus falar com você. Mas esse camarada pregou e fez, sapateou, cuspiu fogo, repangalejou, trovejou, fez tudo lá. E aí ele soltou uma profecia. E falou, olha, Deus está falando, né, que ele vai usar você com avivamento e não sei o que e tal, e aquela coisa toda, e você pode se preparar que você não vai ter mais tempo, você vai ter que marcar, as pessoas vão ter que ter agenda para falar com você, né? Imagine, querido, eu estava começando o ministério e tal, aquela coisa toda, amém, glória a Deus. No final de tudo, imagina, a igreja estava lotada de visitantes, mas lotada de visitantes. E aí o cara falou assim, fecha a porta aí, fecha a porta. Eu falei, meu Deus, já botei. Aí ele começou, quem pode dar 1.000? Quem pode dar 500? Eu não sabia onde enfiar minha cara. Imagina, querido, aquilo, eu falei, se eu pudesse enfiar a cara e sair correndo, né? Porque, irmão,
É, eu acho que você nunca vai me ver fazendo isso, entendeu? Só se for uma ordem específica de Deus mesmo, né? Mas então e o cara começou e aquilo, e quem pode, quem pode. E o cara ficou pedindo, 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 pedindo. Irmão, a gente ficou uns 7 anos, as pessoas ficaram falando, olha lá, é a igreja que pede dinheiro, é a igreja que não sei o quê, é a igreja... Nossa, imagina como foi, né? Tudo bem, pediu tudo, fez aquele monte de coisa, né? Na época, isso daí foi o que, 12 anos atrás, eu acho que tinha dado 8 mil e poucos reais de promessa. Entenda, de promessa. Não, não entrou em dinheiro, entrou em mãos que disse que ia dar. Era promessa, né, de quem ia dar. Terminou o culto, o cara diz assim, eu quero metade. A gente não tinha combinado nada de colher oferta, não tinha combinado, me dá, eu quero metade. Mas como assim? Nem entrou. Não, mas vai entrar, quero metade. Irmãos, eu no pastoreio, naquela coisa toda, né? Fui lá com outro irmão, que era tem mais fé do que eu, né? O profeta Carlinhos. Falei, profeta, o que nós faz? Ele falou, rapaz, sei lá, eu tô com meu talão de cheque aqui, né? Dá um cheque. Falei, beleza, então vamos dar um cheque. E esses irmãos, né, daqui 30 dias, esses irmãos vão chegar junto, né? Resumindo, ninguém chegou junto, meu irmão. A gente ficou com uma dívida de 4 mil reais na época, que foi assim, foi aquele negócio, né? Mas olha a nossa ideia, tava chegando 30 dias, eu falei, sabe o que a gente faz? Gente, ninguém chegou junto. Então vamos fazer o seguinte, vamos sustar o cheque. A gente susta o cheque e acabou, né? Por quê? Porque não vai ter dinheiro na conta do profeta, né? Que, né, meu, na época, 12 anos atrás, 4 mil reais era grana, era dinheiro para nós, então, era coisa escalafobética, né? De tão grande que era para o nosso tempo de antigamente. E aí, eu lembro que o cheque vencia, por exemplo, hoje. Eu falei, então vamos amanhã, né? O cheque vai ter voltado, porque o profeta não era assim, não tinha referência no banco. Era uma conta nova. O gerente vai devolver o cheque, com certeza. Imagina um cheque de 4 mil e poucos reais. Vai devolver o cheque. E amanhã a gente vai lá, pega o cheque, susta o cheque e a gente conversa com o pastor. Fala, pastor, não entrou, filho. Você fez aí uma coisa, beleza. Então a gente esperou o dia. No outro dia a gente foi no banco, o profeta Carlinhos vai lá e tira o extrato, devedor 4 mil e poucos reais na conta dele. Ele falou, após, tá devedor aqui o negócio. Eu falei, cara, então vai lá e conversa com o gerente, mano. Aí a gente foi lá, conversou com o gerente, eu falei, rapaz, não sei o que aconteceu. Deu um bug no sistema e o banco cobriu o teu cheque. Eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente foi, falei, gente do céu. Aí vamos, então pega isso daqui, faz um empréstimo para a gente cobrir. A gente pagou 12 meses aquele empréstimo. Mas no fritar dos ovos, hoje, eu começo a entender, querido, o valor que tem uma oferta. O cara fez o que eu não gostei, foi desajustado, descombinou tudo. Foi um cara que, tipo assim, me trouxe, entre aspas, um prejuízo. Porém, ele lançou uma palavra profética como uma autoridade e foi selado como oferta. Deus fez questão de selar aquilo com a oferta, porque eu vi Deus purinho pagando aquele cheque, meu irmão, porque não tinha como aquilo ser pago. E Deus então vai e sela, fala, cara, sela esse negócio. Porque foi falado, hoje eu olho realmente o tanto que o Senhor nos fez crescer e o tanto de tempo que eu não tenho mais, que eu preciso ficar gerenciando o tempo para poder atender todos os que eu preciso atender. Então eu começo a olhar e falo, aquela palavra, quando foi selado com uma oferta, mesmo que foi uma palavra desajustada, no sentido, a palavra precisa, porque era isso que o Senhor estava falando ao nosso coração, porém, foi selado como oferta. Deus fez questão de falar, sela como oferta. E hoje eu entendo isso e falo, cara, o poder de uma oferta. O poder que tem a questão econômica, e é isso que o Senhor está dizendo. Faz um depósito no céu. Aquela palavra veio e foi acrescentado com um depósito no céu.
E quando esse depósito aconteceu, teve validade essa palavra para se cumprir. Foi a primeira palavra específica no começo do nosso ministério. A gente estava começando o ministério e houve uma palavra. Mesmo que trouxe um desajuste no começo, porém foi selado e foi feito um aporte sobre aquela palavra. Por isso o Senhor diz: olha, que a tua confiança seja acrescentado junto aos depósitos celestiais e não às riquezas dessa terra. Porque isso te acrescentará um aporte para que você possa desfrutar futuramente, como uma previdência. Então, o que você tem que entender, querido, é: não confie na tua economia aqui na terra. Confie nos aportes que você está fazendo, ou seja, nos acúmulos dos tesouros celestiais em obras de justiça, em santificação, em retidão, em ofertas, em obediência. Ou seja, acrescente-se ou acrescente aos tesouros celestiais esses aportes, que quando você precisar, você terá os juros e os lucros que isso te darão ao longo do tempo, trazendo providência sobre a tua vida. É isso que o Senhor está dizendo. Creia nele, que a tua confiança esteja nele. Não creia e não confie em um outro Senhor que não seja ele. Veja que o Senhor está falando sobre fé. Ninguém pode servir. E a palavra servir aqui, querido, é uma palavra de sujeição. Quando nós colocamos a palavra grega aqui para ninguém pode servir, a palavra servir aqui é douleus ou douleu, que é alguém que presta serviço a uma nação sendo sujeito a outra nação. Ou seja, como que eu vou servir a nação brasileira sendo sujeito à nação não sei das quantas? É o que nós estamos vendo nessa temporada, por exemplo, muitos governantes, preste atenção, muitos governantes que eram para servir a nação brasileira, eles estão sujeitados ou sujeitos a uma outra nação que quer dominar a nação brasileira. Então essas pessoas estão sendo pessoas que estão prejudicando ou estão trazendo um prejuízo para nós. Assim o Senhor está dizendo: você não pode servir a Deus, porém sendo sujeito às riquezas. Porque você não vai conseguir fazer o que você precisa fazer no reino de Deus. Não confie nas riquezas. Não confie em mamon. Não confie na luxúria. Não confie neles. Confie no Senhor. Faça os teus aportes no Senhor. Se sujeite ao Senhor. E as riquezas e essas coisas não te dominará, mas te servirá. Preste atenção, queridos. As riquezas têm que te servir e não você servir a elas. Porque ele está dizendo de serviço. Ninguém pode servir a dois senhores. Amém? Eu sempre gosto de colocar isso porque as palavras colocam o obter. Não. Não é que você não pode ter bens. Você não pode servir os teus bens. Eu sirvo e confio no Senhor. E todas as outras coisas me servem. Então eu me rendo e sirvo a Deus. E todas as outras coisas vão me servir para que eu possa servir a Deus. Então os meus bens vão me servir para que eu possa servir a Deus. As coisas, né, que estão agregados a mim vão me servir para que eu possa servir a Deus. Então todas as coisas nesse mundo vai me servir para que eu possa servir a Deus. Então eu não posso servir essas coisas, porque é como que eu estou de frente para Deus e de costa para todas as outras coisas. Então, quando você olha, uma coisa que eu gosto sempre de pensar, que Deus e as riquezas, vamos colocar aqui como os dois senhores, eles não andam paralelo, que eu fico decidindo se eu vou para cá, para a direita, né, ou para a esquerda. Não, eu não fico assim, direita, esquerda. Não, é frente e trás.
Então eles estão em caminho opostos. Então, se eu estou de frente para Deus, servindo e prostrando a Ele, eu estou tendo inimizade, estou dando as costas às outras coisas que me servirão. Você começa a falar dessas coisas e fica chateado. A volta aqui, a internet simplesmente deu um bug aqui. Vamos lá. Então, quando nós começamos a servir a outros ou a outras riquezas, as riquezas, nós viramos as costas para Deus e começamos a servir. Ou seja, a quem eu estou de frente, eu sirvo. E a quem eu dou as costas, me serve. Assim dizendo. Então, se eu viro para as riquezas, eu vou dizer que Deus está me servindo. Eu quero que Ele venha até mim. E se eu estou de costas para as riquezas, eu estou dizendo que elas correrão e me servirão. Então, a, a expressão que eu vejo Jesus dizendo é: traga luz. Nós falamos da luz, e agora, através dessa luz que está em ti, você domina todas as outras coisas. Eu não estou dizendo ser humano, eu estou dizendo a expressão de todas as outras coisas nesse mundo me servirão. Amém? Então, nós não podemos servir a dois senhores, senão eu amo um e aborreço o outro. Amém? Então, essa questão de mamon aqui, ela aparece mais duas vezes nas Escrituras. A gente vai ver em Mateus 6 e depois em Lucas. Lucas, capítulo 16, versículo 9. Ele está dizendo do servo, do administrador infiel. Ele também usa a palavra mamon. Ele diz assim, em Lucas 16, 9: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Gente, essa parábola que Jesus conta aqui é uma parábola fantástica e realmente um pouco difícil de entender, pela sua complexidade nos fatores colocados ali. Mas uma das coisas que ele diz é que dessas riquezas, ou seja, desse comando de Mamon, o que você precisa fazer com eles é só angariar amigos. Ou seja, use os recursos desse mundo que são riquezas iníquas, ou seja, são bens que vêm diante de iniquidade, faça dele relacionamento. Ele só presta para isso, para fazer relacionamento. Porque esses relacionamentos trarão depósitos lá na eternidade. Amém? Depois a gente pode entrar um pouco mais sobre essa parábola, mas é uma parábola que eu falo que é um pouco difícil de entender, porque o Senhor Jesus, se você olhar mesmo, parece que ele está dando carta branca para fazer falcatrua, né? E não é. Ele é uma parábola que ele fala de alguém que estava administrando mal, estava roubando, né? E ele foi fazendo amigo depois, porque ele ia ser despedido. E o Senhor admira muito. E a palavra, a palavra que, que a gente sempre fala, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, é exatamente essa parábola. Quando ele fala da riqueza iníqua. Que ele fala que esse cara conseguiu fazer. Vai dar certo. Tá todo mundo me ouvindo? Um, dois, três, teste, gravando. Voltando. Então, o que ele está falando a respeito das riquezas
é, dessa, dessa questão dos servir as riquezas, ele fala que isso precisa, então, estar nos servindo. Hoje, realmente, quando você vai falar dessas coisas, essas coisas coisa tudo, né? Mas ele está dizendo a respeito de você usar esses recursos para angariar. E aí, quando ele fala dessa situação, então ele fala do, dos filhos das trevas. Eles são muito mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eles são muito mais espertos. Eles conseguem fazer coisas com mais esperteza do que os filhos da luz. Amém? Então nós precisamos aí estar ligado. É as únicas vezes que a palavra mamon aparece nas escrituras. É nessa parábola de Mateus 16, de Marcos 16, é Marcos, né? Lucas 16 e Mateus 6. É a única vez que aparece a palavra mamon nas escrituras. Ele está dizendo dessas duas parábolas, desses dois fatos. Um, do servir as riquezas, outro, das riquezas iníquas, que eu tenho que fazer amigos para a eternidade. Amém? Que o Eterno abençoe, que você realmente possa não servir as riquezas, mas as riquezas te servirem para essa temporada. E que você possa fazer os aportes nos tesouros celestiais. Não deixe, querido, que o teu coração se prenda a essas coisas. O anseio do meu coração, e eu falo hoje como vivência, o que eu mais vejo o Senhor falando é a respeito da avareza. Irmãos, tire a avareza do teu coração. O apego, a confiança vai faltar. Não, não vai faltar. O Senhor te suprirá. Se nós não confiarmos no Senhor, se nós não confiarmos no Senhor, irmãos, a gente não vai conseguir desfrutar das coisas que Deus tem para nós. Amém? Se nós não confiarmos em Deus, se a nossa fé não esteja nos depósitos celestiais, nós não vamos conseguir desfrutar. Do mesmo jeito que nós fazemos os aportes e os depósitos da terra, confiando que elas trará recursos para nós, faça também assim no céu. Mas o problema é que a avareza não permite que nós façamos isso. A avareza nos segura. A avareza faz com que nós não conseguimos fazer depósitos, nós não conseguimos nos desprender, nós não conseguimos nos lançar e dizer, olha, não vai faltar, Deus vai suprir, Deus vai me dar, não sei de onde, mas Deus vai me dar. Mas isso daqui também, queridos, não tem nada a ver com uma expressão de falta de prudência. Eu não faço nada, eu estou em casa, fico lá de boa, sentado, não trabalho, não faço nada. Deus vai suprir minha vida. Né? O Senhor vai mandar o anjo lá com cheque lá em branco, só para eu preencher. Não, querido, também não é assim. Também não é assim. Ou seja, se empenhe, faça com muito empenho aquilo que você foi chamado para fazer, se dedique, estude, se habilite, faça com excelência e a parte de Deus Ele vai fazer. Amém? Ele vai suprir a tua vida em tudo. Amém? A questão do administrador infiel, eu não estava explicando bem, não. Eu vou pegar um dia só para explicar, para a gente tentar explicar essa parábola do administrador infiel. Eu só estava dando alguns exemplos daquilo que ele falou, e a palavra diz que aquele que faz amigos com as riquezas iníquas, esses serão recebidos nos tabernáculos eternos. Gente, é uma parábola coisada mesmo. Eu sempre tive essa parábola, uma parábola bem coisada. Então a gente vai parar e ver um pouco sobre ela, tá bom? Mas que o Eterno te abençoe e que você se desprenda da avareza. A avareza é esse Senhor. A avareza é esse outro Senhor. A avareza é o Senhor que prende a vida de muitos seres humanos em não poder liberar ao Senhor aquilo que precisa ser liberado. Por quê? Porque ele está com medo de faltar. Ou seja, eu vou tirar dos depósitos terrenos. Não, faça depósitos espirituais. Querido, quanto mais você é liberal, mais o reino libera sobre a tua vida. E isso não é só em dinheiro. Isso é em tudo. Quando você é liberal no teu tempo, quando você é liberal nas revelações, quando você é liberal no entendimento, quando você distribui, quando você flui na vida das pessoas, mais aquilo que você está fluindo fluirá sobre a tua vida. Amém?
quando você consegue fluir. Eu não estou dizendo que você também não possa ter depósitos, você não possa ter poupança. Eu estou dizendo que a tua confiança não tem que estar nisso. A tua confiança não pode estar nisso. Amém? A tua confiança tem que estar no Senhor. Você pode ter dinheiro no banco, você pode ter dinheiro onde for, mas a tua confiança não pode ser isso. Eu estou tranquilo que se vir qualquer coisa eu tenho um negocinho. Não, não. Eu estou tranquilo porque eu tenho depósitos celestiais. Eu estou tranquilo porque há economia celestial, porque os tesouros no céu estão sendo acrescentados. Eu tenho uma conta corrente no céu e ela tem depósitos, ela tem rendimentos. É isso que nós temos que ficar tranquilo. Eu estou tranquilo porque eu sirvo a Deus e as riquezas me servirão porque eu tenho depósitos celestiais. Amém? Que o Eterno abençoe vocês. Fiquem com Deus.